Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E para encerrar o versículo 22, que diz assim: o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pode se assentar, queridos irmãos. Hoje o culto é na direção dos jovens, e eu passei a tarde ali no meu trabalho. Peço até desculpa aos irmãos, cheguei um pouco tarde, porque eu saí às 19 horas e tenho que vir em casa ainda, próximo ao Carrefour, Riacho das Pedras, e cheguei em casa tomar banho, trocar de roupa, e cheguei um pouco tarde. Mas o culto hoje, na direção dos jovens, e eu pedi uma palavra para o Senhor, para os jovens aqui hoje, não somente para os jovens. A palavra de Deus, ela abrange a todos, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração. Talvez não seja aquela palavra que você estava esperando, mas isso é muito bom, porque quando a palavra de Deus nos confronta, é bom, porque quando Deus nos disciplina, é porque Ele nos ama. Então é melhor às vezes ser disciplinado do que ter o nosso ego massageado. Mas podem ficar tranquilos que a palavra de Deus, ela nunca mata, ela sempre traz vida. Amém? A palavra, ela traz vida. E nessa noite, a palavra de Deus, ela veio trazer vida para o meu e para o seu coração. E eu quero falar aqui, dentro desse texto que nós lemos, uma das histórias bíblicas mais conhecidas. E eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção. Eu não vou pregar correndo, porque eu quero trazer uma mensagem textual. E eu quero pedir, quem estiver conversando aí, por favor, preste atenção aqui, olhe para cá. Vamos focar no culto aqui. Não converse agora com seu amigo, com seu vizinho, porque a presença de Deus está aqui. Amém? A presença de Deus está aqui, é notória, nós percebemos. Muitos já sentiram essa presença aqui. E você pode ser abençoado aqui ainda nessa noite. Eu creio que todos já foram abençoados, mas no final ainda Deus tem mais coisas, mais bênçãos para nós aqui. Então nós temos que estar, quando nós estamos na igreja, no templo, nós temos que estar ligados. Nós não podemos perder, nós não podemos permitir que o inimigo nos distraia. Porque às vezes uma palavra que é liberada aqui no altar, ela pode nos dar um direcionamento para a nossa vida, e a nossa vida toma um rumo, um norte, que venha a mudar e se transformar de uma forma poderosa. Então eu quero falar sobre esse assunto que é muito conhecido, que é o diálogo que Jesus teve com o jovem rico. Hoje é culto de jovens, e Jesus teve alguns diálogos que foram muito importantes, que nos trazem lições poderosíssimas. E nesse diálogo aqui também não é diferente. Aqui nós vamos ver, nós vamos aprender nessa noite 4 erros que o jovem rico ele cometeu. Nós sabemos que o texto aqui diz que, como nós lemos aí a partir do versículo 16, que aproximando deles um jovem aproximou-se dele e disse: bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? Então
jovem, ele, de acordo com as informações do texto, ele era um jovem bem definido, financeiramente falando. Ele não tinha problemas financeiros, ele era um jovem rico, materialmente não lhe faltava nada, ele estava bem resolvido. Agora, porém, algo incomodava, alguma coisa incomodava aquele jovem. Apesar dele de nada lhe faltar, mas de acordo com o texto aqui nós observamos que ele foi até Jesus, ele procurou Jesus, porque ele não tinha a certeza da salvação. E é muito importante, nós que servimos ao Senhor, é muito importante nós termos a certeza da salvação. Quando nós temos essa certeza, nós vivemos melhor, nós produzimos mais, nós temos mais autoridade para fazer a obra de Deus. E o mais importante, nós somos completos em Cristo Jesus. Nada mais nos perturba, nada mais nos atormenta, porque nós temos a certeza da nossa salvação. E esse moço aqui, apesar, uma coisa muito importante aqui, uma lição muito importante, é que muitos de nós, às vezes, pensamos assim: quando eu tiver a minha casa própria, quando eu casar, quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver aquele emprego, eu vou ser uma pessoa realizada e feliz. A maioria de nós pensa assim, e é um engano, porque esse rapaz, esse jovem, ele já tinha tudo isso, e mesmo assim havia um vazio dentro dele. Havia um vazio dentro dele. Tem muitas pessoas que, mesmo que ainda servem a Deus, estão na igreja, mas ainda tem um vazio dentro de si, ainda tem uma dúvida, não se sentem completas em Cristo. E nessa noite é importante, eu quero aqui com a palavra de Deus, com a bênção do Espírito Santo, eu quero trazer uma palavra para preencher o seu coração, a sua alma, a sua mente, para que você saia daqui nessa noite com a convicção, com a certeza da sua salvação. Para que você saia daqui nessa noite conhecendo quem é você em Cristo. Porque quando nós conhecemos quem somos nós, quando nós conhecemos a nossa identidade em Cristo, nada mais nos abala. Quando nós sabemos quem somos, os problemas eles virão, as dificuldades elas continuarão, as lutas, as tribulações continuarão, porém nós teremos autoridade, porque nós sabemos quem nós somos e ninguém e nada vai nos abalar. Mas quando nós não sabemos quem somos, nós vivemos um dilema, uma crise de identidade, e aí nós sempre achamos que está faltando alguma coisa. E nós vamos falar aqui sobre esse rapaz que teve a maior oportunidade da sua vida. Esse moço aqui estava bem próximo de conseguir a coisa mais importante da sua vida, que era a salvação. Então, ele era um jovem rico, que tinha muitas propriedades, mas a sua riqueza, as suas posses, não puderam lhe dar o mais importante. Para você entender o quanto eu e você, nós somos ricos em Cristo Jesus. Porque talvez tem pessoas aqui que não tem uma casa para morar,
paga o aluguel. Talvez tenha alguém aqui que, se procurar R$1 na sua conta, não vai encontrar. Está zerado a sua conta. Ou às vezes está até no vermelho, está no cheque especial. Mas o mais importante é você entender que o que você precisa nessa vida é de Jesus. Jesus é suficiente para a nossa felicidade, para a nossa realização plena. E esse jovem estava diante da maior oportunidade na sua vida. Por isso eu sempre digo e sempre peço a Deus: Senhor, não me deixe perder as oportunidades que o Senhor me proporciona. Nós precisamos, por isso que eu falei aqui no início da pregação, nós precisamos estar sempre atentos, porque a oportunidade de Deus, ela vem em um momento muito preciso, e o inimigo, ele sabe, sabendo disso, ele vai procurar distrair você, para que você não receba a bênção do Senhor. E esse rapaz aqui estava diante da maior oportunidade da sua vida. Porque o que é mais importante? Eu não vim aqui pregar nessa noite, eu vim fazer apologia à pobreza e à miséria. Não, jamais. Porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata. E Ele não quer ver ninguém aqui mendigando, pedindo nada a ninguém, porque Ele é rico para suprir as suas necessidades. E na verdade, o verdadeiro cristão, ele não passa necessidade, ele tem para ajudar outros. É o que a palavra diz. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Se você anda na justiça de Cristo, Deus sempre vai preparar o pão para a sua mesa. Deus nunca vai te desamparar. Você sempre vai ter para abençoar outras pessoas. Mas eu quero falar uma verdade muito importante aqui. Que esse rapaz, ele tinha dinheiro, ele tinha posses para comprar qualquer coisa, para adquirir qualquer coisa. Mas uma coisa ele ainda não havia adquirido, que era a certeza da salvação. O dinheiro é importante, os bens são importantes, só que a coisa mais importante da nossa vida é a nossa salvação. Se alguém aqui, preste atenção nessa analogia que eu vou fazer aqui. Quem aqui gostaria de ter na sua conta 100 milhões de reais? Tem alguém que levanta a mão comigo? Amém? Ou só eu que mostro dinheiro? Né? Todos nós, né? Todos nós. Eu acho que até, eu fui longe, eu acho que 10 milhões já resolveu o problema de muita gente, né? 1 milhão já resolveria, não é isso? Todos nós. Não adianta a gente ser hipócrita, né? E dizer que não, nós se tiramos muito bem, porque o dinheiro, as posses, ela nos traz segurança, uma certa segurança, entre aspas, né? Mas preste atenção nessa analogia. O que é mais importante? Se alguém chega para você e diz assim, aparece um anjo aí, um mensageiro, diz para você assim: vamos fazer um acordo? Daqui 1 hora vai cair um Pix na sua conta de 100 milhões de reais. Porém, há uma condição. Após você receber esse Pix, você só vai ter 3 dias de vida. É o contrato. Você aceita? Você aceitaria? Quem aceitaria aqui? Hã? Você está vendo como é que é interessante? Quando nós entendemos a prioridade das coisas, o dinheiro passa a não valer nada. Então, para você entender o quanto existem coisas que são prioridades na nossa vida, e nós não enxergamos isso. Esse rapaz estava diante da maior oportunidade da sua vida. Ele tinha muito dinheiro, mas sabe o que ele fez? Ele rejeitou a oportunidade que lhe fora dada. Ele rejeitou. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus, no Salmo 90, diz
que a nossa vida aqui na Terra é apenas 70 ou 80 anos. O que passa disso é canseira e enfado. Se tem alguém aqui na congregação que tem mais de 70 já, fique sabendo que você está já na hora extra. Você já está fazendo hora extra. Deus tem sido bom com você. É a Bíblia que está dizendo. Então você agradeça ao Senhor. Agradeça. Porque a Bíblia diz que é só 70 e 80. O que passa disso é canseiro e enfado. Agora preste atenção, não é para você ficar triste. Alguém disse assim: que envelhecer é um privilégio de poucos. Então, se você está envelhecendo, não é para você ficar preocupado. Você tem que agradecer e falar: envelhecer é um privilégio de poucos. Quantas pessoas mais novas que você já partiu? E você está aí. Então, envelhecer não é para você desesperar, não é um motivo para você entrar em desespero, ficar com medo. Não. É um motivo para você glorificar. Deus está sendo bom com você. Agora preste atenção. Se a nossa vida é tão curta, por que muitos preferem essa vida do que a vida que Jesus oferece? Foi o que esse rapaz fez aqui. Ele recebeu a maior oportunidade da vida dele, de ter a vida eterna, mas ele preferiu a vida passageira. E nós vamos falar aqui sobre 4 erros que ele cometeu. O primeiro erro que esse moço cometeu foi de achar que a salvação é um mérito humano. Diga assim comigo: a salvação não é um mérito humano, é um presente de Deus. Não é mérito nosso. Nós não merecemos. No dia que Deus vê que eu mereço, não pode parar com essa filosofia. Ninguém que está aqui dentro dessa noite merece a salvação. Meu Deus. Agora, esse rapaz cometeu um grave erro. Ele achou que a salvação era um mérito humano. No versículo 16, olha o que ele vai dizer para Jesus: mestre, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Veja a pergunta dele: que bem eu farei? Tem muita gente com esse rapaz aqui, pensando que a salvação é mérito humano, é consequência daquilo que nós fazemos, pensando que Deus vai nos salvar, ou Deus vai nos abençoar, ou não abençoar, pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não é mérito humano. Não é mérito humano. Ele pergunta: bom mestre, que bem farei? O que eu posso fazer? Esse rapaz estava com uma mentalidade muito pobre. Ele estava muito distante do raciocínio de Jesus e do reino de Deus. E tem muita gente que está com esse mesmo raciocínio, achando que é o que nós fazemos que vai mover o coração de Deus. Não. Salvação, vida eterna, não é mérito humano, não é mérito seu, não é mérito meu, mas a salvação é uma dádiva, é um presente de Deus. Receba, Deus já te deu. Por mais que você se esforce para ser santo, para ser mais justo, para ser uma pessoa diferente, não são essas coisas que vão te garantir a salvação, mas é a sua fé, é você tomar posse. Efésios capítulo 2, versículo de número 8, Paulo diz que a salvação, ela não é mérito humano. Veja aqui o que diz o apóstolo Paulo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Agora olha o que ele vai dizer: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Bom mestre, que bem eu farei? Não vem das obras. Agora preste atenção no mistério aqui: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu e você, nós fazemos boas obras, não é para sermos salvos,
mas é porque nós somos salvos. Você pratica boas obras porque você é salvo. Não é porque você vai alcançar a salvação praticando as boas obras. Esqueça isso, não é mérito seu, não é mérito nosso. Não. Que bem farei para herdar a vida eterna? O que eu faço para agradar o meu Deus? Para Ele me dar salvação? O que eu faço? É dar o dízimo? É dar uma oferta grande? É ficar o dia todo na igreja? É me envolver no ministério, fazer alguma coisa? Não. Você só precisa receber pela fé. A graça de Deus pela fé. A palavra graça, ela traz dois significados. O mais conhecido é que a graça, ela é o favor que nós não merecemos. E uma outra interpretação da palavra graça é que a graça é a capacidade que Deus nos dá de nos aproximarmos dele e de recebermos as suas revelações. Porque quando a Bíblia fala que nós somos alcançados pela graça, é isso. A interpretação é essa. Sabe por quê? Que tem muita gente aí muito mais inteligente do que eu, do que você, que tem vários diplomas, mas que não conhece a graça, que vai perder a sua salvação. Sabe por quê? Porque a graça, ele não abriu espaço para a graça não alcançou ele, porque o coração dele está duro, mas a graça nos alcançou. Agora preste atenção, Deus te deu a capacidade de você entender os mistérios do reino dos céus, e tem muita gente aí sabido, inteligente, capacitado, que muito mais do que nós, que não entendeu isso ainda, e está no pecado, está no mundo, está perdido, vai se perder, vai perder a sua salvação para sempre. E você que às vezes talvez está aqui, não tem nem o ensino médio, nunca cursou uma faculdade, mas você está aqui levantando a sua mão e glorificando a Deus, você está aqui adorando a esse Deus, você está servindo a Ele. Isso é o que? Isso é graça. Isso não é mérito seu, não é mérito nosso. Jesus, uma certa vez, ele orou e disse assim: Pai, eu te dou graças porque ocultaste as coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Isso é graça. E ele não entendia isso. Então foi o primeiro erro que ele cometeu. Não cometa esse erro de achar que você pode fazer alguma coisa para mover o coração de Deus. Não depende do que você faz. Tudo bem que nós temos que fazer, como diz aqui, porque Paulo disse em Efésios, que nós lemos aqui, somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Você foi criado para praticar boas obras. É incoerente um crente em Jesus, nascido de novo, que não pratica boas obras. É uma incoerência. Você foi criado para praticar boas obras. Se não está praticando, fique atento, cuidado. Porque Jesus, ele diz: a árvore que não dá fruto, você foi chamado para dar fruto. Mateus capítulo 5, versículo 13, ele diz: vós sois o sal da terra, a luz do mundo, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, os homens vão olhar para nós, eles vão olhar para a nossa vida e eles vão glorificar a Deus. Mas o que acontece com muitos hoje? Muitos hoje olham para a vida de alguns cristãos e ao invés de glorificar a Deus, blasfemam de Deus. Para ser crente ali, igual aquele ali, eu prefiro ficar onde eu estou aqui mesmo. Então nós fomos criados para as boas obras. O segundo erro que o jovem rico cometeu. O segundo erro que ele cometeu. Deixa eu voltar aqui no texto. Mateus capítulo 19. Acompanhe aí, não perca o texto. É uma mensagem textual. E Deus pode falar com você aqui nessa noite. Sabe qual foi o segundo erro que ele cometeu? Esse rapaz, ele foi enganado pela vaidade e ele foi enganado pelo orgulho, se auto-julgando como uma pessoa boa.
Isso aqui acontece com muita gente. Ele foi enganado pela vaidade e pelo orgulho, se auto-julgando uma pessoa boa. No versículo 17, ele diz assim, ou melhor, Jesus diz assim: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Será por que Jesus falou isso? Você sabe por quê? Porque Jesus, olhando para o coração dele, percebeu que ele estava cheio de vaidade, cheio de orgulho, fazendo um auto-julgamento de si e achando que já era uma pessoa boa, que já era uma pessoa que estava nos padrões de Deus. Ele cometeu esse grave erro. Tem muita gente cometendo esse erro também. Você sabe quem na Bíblia cometeu esse erro? A igreja de Laodiceia. Lá no capítulo 3, versículo 17 de Apocalipse, a palavra de Deus diz que a igreja de Laodiceia era uma igreja próspera. Era uma cidade, Laodiceia era uma cidade próspera, que tinha lá o seu comércio de lã, e a maioria dos crentes daquela cidade também prosperaram. Eram crentes ricos, prósperos. A igreja ficou poderosa, ao ponto de eles baterem no peito e dizer assim, capítulo 3, versículo 17: ricos somos, estamos enriquecidos e de nada temos falta. Olha o perigo do auto-julgamento, da vaidade, do orgulho. Veja a vaidade e o orgulho dessa igreja. Não temos falta de nada, ricos somos. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma autoavaliação. E é um perigo quando nós nos autoavaliamos e julgamos a nós mesmos. Tem um lado positivo de fazer isso, se nós o fazemos no intuito de nos consertarmos a cada dia, de ver o que está errado e mudar. Agora, o lado negativo de nos auto-julgar é que nós corremos o risco de cair na vaidade e no orgulho. Por isso que Jesus quebra ele aqui. É o que eu falei com vocês aqui no início. A verdadeira pregação, ela não pode massagear o nosso ego, ela tem que nos quebrar, ela tem que nos confrontar. Quando você vai no culto e você é confrontado pela palavra, glorifique a Jesus, agradeça a Deus, porque o Senhor está te chamando, te arrastando com cordas de amor, para que você não perca a sua salvação. Jesus corta ele e diz assim: por que você me chama bom, sendo que bom é só um, que é Deus? Ele foi enganado pela vaidade e pelo orgulho. E você sabe com quem que aconteceu isso aqui também? Lúcifer. No livro de Ezequiel há uma analogia sobre o rei de Tiro, que, de acordo com os estudiosos da Bíblia, é uma referência direta a Lúcifer. Não tem como não ser Lúcifer, porque lá fala do querubim ungido. E ali o profeta ele dá a descrição das características de Lúcifer quando ele estava no céu como anjo de luz. E ele diz lá que Lúcifer cresceu, o comércio dele cresceu. Ele era formoso, ele estava entre os querubins, ele tinha muita autoridade, ele tinha muita influência, de tal maneira que aquela influência, aquela autoridade entrou no coração dele como uma vaidade, como um orgulho, e ele achou que poderia destronar a Deus. É por isso que os momentos mais perigosos na vida de um crente não é quando ele está na prova, não é quando ele está na tribulação, não é quando as coisas estão dando mal. É aí que você tem que agradecer. O momento mais perigoso da nossa vida é quando tudo está dando certo, quando as portas estão abertas, quando você tem dinheiro na sua conta, você tem comida na sua despensa, você tem casa boa, você está farto. Porque é nesse momento que nós corremos o risco de nos acharmos autossuficientes. E temos a tendência de diminuir a nossa vida de oração, a nossa dependência para com Deus, nossa vida de jejum, de meditação na Bíblia, de buscar a presença de Deus. Davi
Davi, quando ele estava no auge do seu reinado, ele ficou tão acomodado que ele não precisava ir na guerra mais. Os seus guerreiros, seus soldados já davam conta do recado, estava tudo dominado, estava tudo bem no reino. Mas no auge da sua guerra, ele descuidou-se, a vaidade, o orgulho entrou no coração dele, e foi aí que ele caiu, porque era tempo dos reis estarem na guerra, e ele ficou aonde? No palácio, descansando, tranquilo. Então, é no momento em que você está sendo mais abençoado, mais usado por Deus, as coisas estão dando certo, que você tem que vigiar, porque senão a vaidade e o orgulho entram no seu coração. E aí o que acontece? O inimigo começa a colocar coisa na sua mente. E você começa a achar que é uma pessoa muito importante. E aí você, ao pensar que é muito importante, você começa a desprezar os outros. Você já viu pessoas assim? Que quando ele é promovido na empresa, quem trabalha na empresa sabe muito bem disso. A pessoa é um servo humilde, uma ovelha humilde, abençoado, conversa com todo mundo. Mas quando é promovido, se transforma. Não é assim? Se transforma. A pessoa que muda de status social também, não tem nada, mas de repente consegue as coisas, a pessoa se isola. Ela não quer mais. Então, a vaidade, o orgulho entra. E aí que mora o perigo. Esse rapaz, ele estava tão cheio de vaidade e orgulho, que Jesus cortou ele e falou assim: bom é só um que é Deus. Olha, no dia que o inimigo soprar na sua mente que você é bom, coloca a tua face no pó, vai jejuar, vai buscar a Deus, porque você está correndo perigo. No dia que o inimigo falar que está tudo bem com você, que as coisas estão fluindo, estão indo bem, busque a presença de Deus. Porque uma queda, ela pode trazer várias consequências. E esse rapaz aqui, infelizmente, ele cometeu esse erro. O terceiro erro que o jovem rico cometeu, o terceiro erro, de ter sido uma pessoa legalista e religiosa e não praticar a essência do verdadeiro cristianismo. Isso aqui, eu quero que você preste bastante atenção. É muito perigoso nós entrarmos pelo caminho do legalismo. O que é o legalismo? É aquela pessoa que faz tudo de acordo com a lei, tudo certinho, tudo conforme manda o figurino. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque esse rapaz aqui, ele cometeu esse erro. No versículo 20, olha o que ele vai falar para Jesus. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Jesus fez uma lista lá dos mandamentos, porque ele perguntou o que eu faço para dar a vida eterna. Ele falou: guarda os mandamentos, falou lá: não adulterarás, não furtarás, amarás o teu próximo. Aí quando Jesus termina essa lista, ele fala: tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Esse rapaz aqui, como muita gente, entrou pelo caminho do legalismo e da religiosidade. Moralmente, ele era uma pessoa perfeita. Olha o perigo, olha onde mora o perigo aqui, preste atenção, no mistério que é o Evangelho. O Evangelho é um mistério. A visão de Deus não é a mesma dos homens. Enquanto ele se achava bom, enquanto a igreja de Laodiceia dizia que era rica, que não tinha falta de nada, essa era a visão da igreja de Laodiceia. Enquanto esse rapaz aqui se achava bom, que não faltava nada, Deus tinha outra visão sobre ele. Agora preste atenção, quando nós começamos a nos achar, a nos auto-justificar, nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos perguntar: será o que Deus pensa de mim? Porque moralmente falando, estava tudo certo. Ele guardava tudo aqui.
Mas isso era uma visão que ele tinha dele. Laodiceia estava tudo certo, estamos enriquecidos, de nada temos falta. Mas olha a visão que Jesus estava tendo da igreja. No capítulo 3, 18, Jesus vai dizer assim: não sabe que és uma sem a graça de Deus. Não vou nem falar a palavra aqui, que é pesado. Sem a graça, miserável, pobre, cega e nua. Aconselho que de mim compre ouro que é verdadeiro, que é provado no fogo. Não é esse ouro aí banal, não. Aconselho que te compre roupa, veste para você vestir e não apareça a vergonha da tua nudez. Aconselho que te compre colírio para que unja os teus olhos e veja, porque você está cega. Meus irmãos, que coisa tremenda isso aqui. Coloque a tua boca no pó a cada dia. Peça a Jesus para revelar para ele quem é você. Porque uma coisa é eu saber quem é você, uma coisa é reputação e outra coisa é caráter. São duas palavrinhas que parecem sinônimas, iguais, mas são diferentes. Reputação é aquilo que as pessoas conhecem de nós. Agora o caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. É diferente. Você já reparou que nós nos preocupamos mais com a reputação que com o caráter? Nós temos uma tendência de nos preocuparmos mais com a reputação. Como que as pessoas estão vivendo? E aí tem famílias, tem casais, tem pessoas que vivem uma cena, um teatro. E a sua vida começa a ser um teatro. E a vida cristã, ela não pode ser uma vida de religiosidade. Nós temos que viver a essência do cristianismo. Esse rapaz aqui, ele entrou para o caminho da religiosidade e do legalismo. Mas quando ele encontrou com Jesus, Jesus mostrou para ele que ainda faltava alguma coisa. Quando nós conversamos com Jesus, quando nós buscamos Jesus, quando nós buscamos a revelação de Jesus, nós vamos entender que tudo que nós pensávamos de nós estava errado. É Jesus que tem que dizer quem somos nós. Nós temos que ser reconhecidos. Nós sabemos que hoje em dia há uma guerra por status. Há uma guerra por status. Tem adolescente, tem jovem, tem até cristão que entra em depressão, fica doente se ele postar algo na internet e ninguém curtir. Tem gente que fica doente, porque é uma guerra por status. As pessoas estão em busca de status. E Deus não quer oferecer status para nós. Quem ofereceu status, o único personagem que ofereceu glória e status nessa terra foi o diabo, que ofereceu para Jesus lá no deserto. Ele falou: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo que você quiser. Então, se você busca coisas grandes, não as busque. Status, fama, holofotes, há uma guerra. Há uma guerra por isso. As pessoas querem ser vistas, sempre uma necessidade de serem aprovadas. E eu vou dizer uma revelação aqui para a igreja, muito importante. Mateus capítulo 7, versículo 20, 21, até o 23, Jesus fala assim: nem todo que me diz Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia me dirão: não profetizamos em teu nome, não operamos maravilhas, não fizemos milagres, e eu direi: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Agora preste atenção aqui. Veja como que é importante você ser conhecido pelo céu, por Jesus. Como eu disse, tem muita gente correndo atrás aí para ser conhecido pelo homem. Tem muita gente que quer ter o seu trabalho reconhecido pelo homem. E tem gente que fica doente se não for reconhecido, se o nome dele não for lembrado, se não for citado o nome dele, se alguém não der uma curtida, se alguém não seguir ele. Tem gente que tem pessoas que estão tanto vivendo nesse
seguiu ele, porque alguém não segue ele, porque alguém não curtiu o que ele postou. As pessoas estão doentes, buscando glória, buscando status, mas o mais importante na sua vida não é você ser reconhecido e ser aplaudido aqui, é você ser reconhecido quando você chegar lá no céu. Tem muita gente que está vivendo de aparência, tem muita gente que está vivendo, como eu disse para os irmãos, não é do caráter, mas é da reputação. Cuidando da reputação, não, nós temos que cuidar da reputação da igreja, nós temos que cuidar da reputação da nossa família, porque nossa família tem um nome, mas por dentro está tudo podre, está tudo sujo, está tudo errado, está fazendo tudo errado. Esse rapaz aqui, ele entrou pelo caminho do legalismo. Senhor, eu tenho guardado. Olha, não basta ser membro da igreja, tem uma carteirinha, tem um cargo. Não basta. Nós temos que ser conhecidos por Jesus. Pastor Luciano, como que eu faço para ser conhecido por Jesus? Aí você tem que se humilhar e buscar Ele. Aí você tem que saber o que é prioridade na sua vida. Esse rapaz aqui, ele não soube valorizar o que era prioridade na vida dele. Ele achou que as coisas do mundo eram mais importantes do que as coisas eternas. E aí ele comete o quarto erro, e eu vou terminar aqui agora a mensagem. O quarto erro que ele cometeu é que ele queria o céu, mas não queria abrir mão das coisas da terra. Esse foi o quarto erro que ele cometeu. E muitos de nós estamos cometendo o mesmo erro. O problema dele aqui eram as posses, o dinheiro, a propriedade. Mas qual é o nosso problema? Qual é o nosso obstáculo? Qual é o nosso ídolo? Qual é o nosso Deus? A cada dia o Espírito Santo pede alguma coisa de mim e de você. Porque o Senhor, Ele nos quer na plenitude da vida cristã. 1 Tessalonicenses 5,23: E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Senhor, eu até sou fiel aqui nessa parte, mas nessa outra aqui não dá não. Eu não posso abrir mão dessa cervejinha aqui. Eu não posso abrir mão dessa pornografia. Eu não posso abrir mão dessa imoralidade. Eu não posso abrir mão desse jogo, dessa jogatina, dessa vida de luxúria. Então, nós precisamos entender que o Senhor nos quer por completo. Não dá para... O Espírito Santo não quer dividir você com o pecado. Não dá. Mas o que nós temos visto hoje? Nós temos visto um aumento, a proliferação de muitas igrejas e muitos cristãos que estão vivendo uma vida de dupla identidade. Tem muitos que são famosos aí, que já se converteram, mas não querem abandonar. Cantam hinos, mas estão lá cantando músicas profanas. Mas não querem abrir mão, não querem renunciar. E esse rapaz aqui, ele queria o céu, mas ele não quis abrir mão. Olha o que diz o texto. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Lembra que eu falei? A verdade, ela nos confronta, ela nos deixa triste. Às vezes aquilo que Deus vai querer de nós nos deixa triste. Vai nos deixar triste por um momento. Porque, como eu disse, a vida aqui é só 70 e 80. Mas o que vale mesmo é a eternidade. 1 João capítulo 2, versículo 15 até o 17, ele diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembra que eu falei aqui dos 100 milhões?
Você ficou assustado quando eu falei com você, né? Da condição. Mas ele aqui, o que ele fez? Ele pegou os 100 milhões. Não, eu prefiro 100 milhões. Nem que eu vou viver só 3 dias. 3 dias aqui simboliza a nossa vida passageira. Então, tem muita gente vendendo a sua salvação por um minuto de prazer. Por um momento de prazer. Estão vendendo a sua salvação, a sua comunhão com Jesus. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que o jovem rico, você sabe por que ele foi reprovado? Porque ele valorizava mais as coisas do que as pessoas. Porque quando Jesus falou com ele assim, olha, quer ser perfeito? Quer entrar na vida? Pega o que você tem, vende, distribua para os pobres e me siga. Quando Jesus falou isso, ele ficou triste. Você sabe por que ele ficou triste? Isso aqui é uma lição para nós. Porque ele valorizava mais as coisas do que as pessoas. E nós precisamos aprender a valorizar mais as pessoas do que as coisas. Porque se nós não colocarmos isso em prática, nós vamos ser apenas pessoas religiosas. As pessoas vão morrer de fome do nosso lado. As pessoas vão morrer de frio do nosso lado. E nós vamos estar com o nosso guarda-roupa cheio de roupa que a gente nem usa. Com a nossa dispensa com alimentos se perdendo. Mas nós não estamos preocupados. Por quê? Porque nós estamos preocupados mais com as coisas do que as pessoas. Nós vamos estar preocupados em o nosso veículo ele estragar, do que nós pegarmos e às vezes darmos uma carona para o irmão que mora longe. Não, vai estragar meu veículo. Não estou dizendo que você é obrigado a levar ninguém, não. Mas às vezes tem uma situação ou outra. Que tem pessoas que passam de largo. Lembra da parábola do bom samaritano? O sacerdote passou de largo. O levita também. E quem foi que estendeu a mão? O samaritano, que era uma pessoa desprezada pelo judeu. Ajudou o judeu. Então, a essência do cristianismo, esse moço, ele foi reprovado, não é porque Jesus queria o dinheiro dele, não, é porque Jesus conheceu a falha dele, o coração dele, e percebeu que ele era uma pessoa que valorizava mais as coisas do que as pessoas. Você que é casado, que tem família, que tem sua esposa, seus filhos, valorize mais os seus filhos do que as coisas. Valorize mais o seu marido do que o dinheiro que ele te dá. Valorize mais as pessoas. Na igreja, valorizemos mais as pessoas do que as coisas. Porque assim nós vamos viver um cristianismo verdadeiro. Nós vamos nos preocupar mais com as pessoas que estão ao nosso lado. Tem uma promessa de Jesus para aqueles que renunciam às coisas dessa vida. Pedro perguntou, Senhor, depois que passou isso aqui, Pedro perguntou, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? E Jesus olhou para ele. Porque você está pensando que se você entregar a sua vida para Jesus, você vai só perder? Não. Jesus falou assim, olha, quem abriu mão aqui por causa do meu nome, vai receber 100 vezes mais nessa vida e além da vida eterna. Amém. Tem promessa de Deus para nós. Quando você ama as pessoas mais do que as coisas, quando você prioriza mais as coisas de Deus, o reino de Deus, do que as coisas deste mundo, você está tomando a decisão certa, você está escolhendo a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então não tema, não tenha medo, porque Deus tem fartura para entregar na sua mão, Deus tem prosperidade para entregar na sua vida, Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem uma bênção para a sua família. Mas sirva ao Senhor, cuide das coisas do Senhor, e Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, Ele vai cuidar da sua saúde. Faça a obra de Deus, que Ele vai cuidar de você. Não confie neste mundo, não deixe a idolatria deste mundo, as riquezas deste mundo dominar sua mente, seu coração, e você fechar o coração para Deus e não querer fazer mais nada. E eu encerro aqui dizendo o seguinte, uma reflexão. As coisas materiais são passageiras, mas o amor e a bondade para com os outros e a Deus dura para sempre. O que você tem hoje é passageiro. Às vezes a pessoa fica muito ansioso, preocupado, nervoso, bravo com uma perca,
com as coisas materiais. Mas preste atenção numa coisa: você é casado. Se você morrer hoje, você é homem que é casado, daqui a pouco tempo vai ter alguém usando suas roupas, morando na sua casa, e talvez casado até com a sua mulher. Mulher da mesma forma. Se você morrer hoje, daqui a pouco vai ter. A minha mãe morreu, eu tinha 10 anos. Meu pai casou de novo, tem outra família lá. Tem outra mulher morando na casa que a minha mãe trabalhou para construir. Então a vida é assim. Então nós não podemos deixar que as coisas deste mundo virem Deus na nossa vida. Nós temos que valorizar mais as pessoas do que as coisas. Amém. Fica de pé e nós vamos orar. Por favor. Quando nós vivemos assim, a vida fica mais leve. Nós não nos atormentamos porque nós não temos dinheiro, porque nós não temos uma roupa bonita, porque nós não temos uma casa boa. Nós vivemos a verdadeira felicidade. Sabe por que os africanos são tão alegres e felizes? Já viu vídeos da África? Sabe por quê? Porque eles não têm nada. E como eles não têm nada, não há espaço para comparação. Ninguém fica comparando. Então, como ninguém tem nada, então todo mundo se alegra. Mas é diferente quando há posses, há bens. Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, pela vida da tua igreja, dos teus santos que aqui estão. Senhor, eu oro para que essa palavra venha produzir frutos de arrependimento, de mudança. Meu Deus, que cada irmão que veio aqui nessa noite seja impactado pelo poder da tua palavra, e que a unção do teu Espírito se aposse desse crente, e que a mentalidade dele nessa noite saia transformada, que ele saia mudado, transformado aqui, pronto para produzir fruto, pronto para fazer a tua obra, pronto para amar mais as pessoas do que as coisas. Senhor, não deixe, não permita que nós venhamos a perder a oportunidade que o Senhor nos proporciona. Ajuda-nos a agarrar a essa oportunidade da salvação, da vida eterna, porque a vida aqui neste mundo é passageira. Tudo vai ficar aí, o dinheiro vai ficar aí, os bens materiais vão ficar aí. O que vai durar para sempre são as coisas espirituais, são as coisas eternas, são aquilo que nós fazemos para o teu reino. E eu abençoo esta igreja, e eu profetizo sobre essa igreja crescimento espiritual, salvação de almas, libertação, cura. Se alguém entrou aqui enfermo, receba cura, seja tocado nos ossos, na carne, no sangue, nas juntas e medulas. Espírito de Deus, manifesta a tua unção e a tua glória para curar nesta noite, para libertar o oprimido, para salvar o perdido, em nome de Jesus. Que você possa dizer amém. Tem alguém que não entregou sua vida para Jesus e você quer fazer isso? Levante a sua mão onde você está. Você quer renunciar a sua vida para servir Jesus? Se há alguém, levante a sua mão. Se não há, eu vou passar para o pastor. E se você quiser ainda, você pode vir aqui entregar a sua vida para o Senhor. Que Deus abençoe a igreja. Eu agradeço pela oportunidade. Glória a Jesus por essa palavra. Todos alimentados. Amados, saí dando os avisos. Temos aí no segundo sábado, nós estamos aí com uma caravana para ir na Casa Valente de Davi. E a gente vai está levando algo para as pessoas que estão nessa casa de recuperação. Então tem vários itens que podemos levar, produtos de higiene e também cesta básica. Então nós já vamos começar a pedir aos irmãos para estar trazendo a sua doação de alimentos e para estar nós levando ali no segundo sábado. Estou com um compromisso com mais irmão lá, que nós vamos descer no sábado, no segundo sábado de maio, nós estamos descendo. Então nós vamos começar a recolher, para estar levando esses alimentos ali. E ainda temos algumas vagas, se alguns irmãos quiserem ir comigo, o carro deixa estar lotado, não é isso, irmão Wagner? E o meu ainda não lancei o convite para alguém, mas o meu tem 4 vagas. Aí eu vou estar levando as pessoas ali
para a gente conhecer nessa casa, que é sustentada também pela missão Abraça, que é o dinheiro da contribuição da missão. Então eu conto com a ajuda de todos os irmãos aí, vamos fazer essa boa ação aí, Deus dará a recompensa a cada um dos irmãos. Amados, ontem à noite eu mandei uma mensagem para o pastor Alberto, dizendo para ele que eu não estaria aqui, que eu estaria fora, e ele me mandou uma mensagem que eu fiquei um pouco constrangido, mas por quê? Porque eu fiz a reunião com a igreja na sexta-feira e depois de que todas as coisas foram